E hoje nós vamos falar sobre um tema que vai muito além da estética, as cirurgias plásticas reparadoras. E para falar sobre o assunto e explicar sobre as indicações das cirurgias, recebemos a médica cirurgia plástica, doutora Melina Kim Sakamoto. Seja bem-vinda ao São Lucas 24 horas, doutora. Obrigada, Gabi, pelo convite. Eu gosto muito de apresentar meu trabalho, tirar dúvida sobre cirurgia plástica, enfim. E hoje nós vamos falar sobre as cirurgias reparadoras. E eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente, então, o que caracteriza uma cirurgia reparadora, doutora? Isso é uma grande dúvida, né? O que é a cirurgia plástica reparadora? A gente não consegue separar a cirurgia plástica reparadora da cirurgia estética, porque a estética é um dos objetivos da cirurgia reparadora. Então, a cirurgia reparadora, o principal objetivo é devolver alguma função daquele tecido, daquela parte do corpo, mas um dos principais objetivos para alcançar a função é manter uma estética adequada, né? Certo. Então, desde uma reconstrução de mama, a gente quer devolver uma função, um volume, mas quer que fique um volume agradável, até a reconstrução de um membro, né? Então, o planejamento, desde o primeiro corte, é feito um planejamento para a cicatriz ficar esteticamente agradável também. Então, não dá para separar. Essa era uma dúvida também, justamente, se existe uma diferenciação da cirurgia reparadora para a cirurgia estética, mas elas estão correlacionadas, então, isso. Sim, mesmo a cirurgia estética, que a gente vai pensar, ai, nossa, eu quero fazer um aumento mamário com prótese mamária. A gente não pode deixar a função de lado, né? Então, a gente não pode negligenciar toda a parte funcional da mama, ou enfim, de qualquer outra parte do corpo. E, doutora, quando a gente fala sobre esse tipo de cirurgia, então ela pode ser feita em qualquer parte do corpo ou ela também tem algumas indicações maiores para certas regiões? Explica pra gente, então, quais são os tipos de cirurgias que são feitas no caso da reparadora. Gente, assim, cirurgia plástica é muito amplo. Eu fiz minha formação é em São Paulo, eu fiz faculdade, residência de cirurgia geral e residência de cirurgia plástica na USP. E é uma escola com foco bastante reparador. A gente fazia cirurgia estética também, mas assim, é uma formação completa. Então, existe desde cirurgia de mão, então sabe quando nasce com algum dedo junto, grudado, sindactilia, então desde cirurgias para corrigir esse tipo de lesão, ou o paciente acamado que tem ferida por pressão, também tem esse tipo de reparação. A ferida por pressão pode ocorrer em qualquer parte de apoio, né, do corpo, então desde glúteo até pé, até dorso, no meio das costas pode ter. O que mais? Reconstrução mamária, que eu acho que é muito procurada e conhecida. Outra coisa que esquecem, que faz parte da cirurgia plástica, é reconstrução de cabeça e pescoço. Então, desde paciente com lábio leporino, a maior parte dos reconstrutores são cirurgiões plásticos. Então, fenda palatina, lábio leporino, algumas alterações ou deformidades congênitas de couro cabeludo, de crânio. O que mais? Às vezes, muitas cirurgias oncológicas que vão causar algum defeito, o cirurgião plástico é acionado para fazer a reconstrução. Então, pode ser algum sarcoma de membro que causa um defeito grande externo, o cirurgião plástico pode ser utilizado. Outra área também eu acho que é super interessante, não é a minha área de atuação, porque ela é bem específica, é paralisia facial. Existem cirurgias para devolver movimentação da face, da paralisia. Não só paralisia facial, existem cirurgias para devolver, às vezes, algum nervo no braço, enfim. É absurdo, assim, tem muita coisa. Muito amplo, né? E muitas vezes acaba associando o cirurgião plástico apenas à parte estética, né, doutora? E tem uma gama de procedimentos que podem auxiliar os pacientes. A doutora comentou também outro ponto que atua também a questão da queimadura, né? Na reconstrução de queimados. A doutora poderia falar um pouco mais sobre isso também? Queimadura também sempre é uma história triste, né? É um trauma, o paciente já está mais sensível, é bem delicado e é um serviço que exige uma equipe multidisciplinar.
porque não é só a cirurgia plástica, mas é a equipe de enfermagem que está sempre ali cuidando dos curativos, porque exige esse cuidado 24 horas com curativo para um sucesso melhor da cirurgia, da recuperação. A queimadura é muito mais comum em crianças e jovens, né? Adultos jovens. E a maior parte não vem para o hospital, né? Porque a maior parte são queimaduras mais leves. E as queimaduras leves são mais superficiais, então é aquela que vai restaurar sozinho, né? Então, são aquelas bolhas mais superficiais, menores, bem dolorosas, mas elas acabam restaurando sozinho, não precisa muito do cirurgião plástico. O cirurgião plástico, nesses casos, é acionado mais para orientar os cuidados. Hoje em dia, a tecnologia tem muitos curativos que vão diminuir a dor. Então, é interessante nisso. E, assim, o paciente que vai dar mais trabalho são as queimaduras mais profundas. Então, que vão atingir níveis de pele mais profundos. E a pele não vai ser não vai ter a quantidade de tecido suficiente para ele mesmo se cicatrizar ou ele mesmo se restaurar. Então, exige de um profissional que vai ter uma atenção para fazer o debridamento, que seria a retirada do tecido já queimado, e a reconstrução. E a reconstrução pode ser ou com enxerto de pele, que é aquele que a gente tira de um lugar fininho e coloca lá, ou às vezes com um retalho, que é modificar a área ao redor para fechar a lesão, ou tirar de um outro lugar para reconstruir a região. Que bacana, então tem mais essa atuação também, que é muito importante. No caso da queimadura, como a doutora disse, tem toda uma questão emocional também muito relacionada, mas que é importante saber que tem como ser feito, tem essa avaliação é possível, né, doutora? Os profissionais estão ali para auxiliar também esse tipo de paciente. Em outro caso, que a cirurgia reparadora, a doutora citou anteriormente também, a questão da pós-bariátrica, cirurgias que são muito procuradas também, né, doutora? Como seria e quais são os tipos de cirurgia e como ele vem auxiliando também, no caso de cirurgia plástica, para esses pacientes específicos? Sim, acho que a cirurgia que eu mais faço hoje em dia são as cirurgias que a gente chama de contorno corporal pós grandes perdas ponderais. Então, o paciente perdeu bastante peso, sobra a flacidez, né? Essas cirurgias vão retirar a flacidez para melhorar o contorno dos tecidos profundos. Então, assim, se você emagreceu adequadamente, vai sobrar a pele, né? Tem as indicações estéticas, que é fácil de entender, e tem as indicações funcionais. Tem gente que tem dobra da pele, que a gente chama de avental, né? E às vezes pode ter aumento de dermatite, de infecção na dobra. Tem paciente que tem muita dor na dobra, porque acaba até cortando. E daí que a gente fala, então é uma cirurgia reparadora também. Mas, e de novo, voltando ao primeiro tópico, você vê que não solta da ideia da cirurgia estética. Então, a mais procurada é a cirurgia abdominal, né? Então, desde somente a retirada do avental até a cirurgia completa, que eu chamo. Então, além de tirar a pele, a gente trata também a flacidez do abdômen, da musculatura abdominal. Certo. E uma única cirurgia é feita, ou é necessário muitas vezes repetir a cirurgia, doutora? Como que seria isso? Normalmente, a gente consegue fazer cada parte do corpo em uma cirurgia. Por exemplo, abdômen em uma cirurgia, mama, outra cirurgia. Dificilmente a gente precisa reoperar a mesma área. Certo. Mas tem casos de muito excesso de pele que às vezes é difícil ficar completamente satisfatório em uma cirurgia. Que bacana. Tá? E doutora, no caso de pacientes pós-bariátricas, são tanto mulheres quanto homens também, né? Sim. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Como que funciona na questão da cirurgia para os homens e até mesmo para que a gente entenda que pode ser feito e que tem resultados muito agradáveis também, certo? Tem vários trabalhos que comparam o grupo que faz a bariátrica e compara com um grupo que faz a bariátrica e depois a cirurgia reparadora plástica. Esse segundo grupo mostra uma melhora do controle de peso, diminui a chance de reganho e até tem alguns trabalhos que mostram que até diminui o peso, caem até 2 pontos de IMC.
além de outros ganhos, aumento de vida sexual, aumento de qualidade de vida social, diminuição de dor, tudo isso. E isso não é só para mulher, grande parte do público é o público feminino, mas hoje em dia tem muitos homens que procuram. E além da abdominoplastia, eles procuram muito para o tratamento de ginecomastia, porque acaba sobrando uma flacidez na região do tórax. Também. E daí tem cirurgia que vai melhorar. Então, a roupa, né? Mesmo com roupa, incomoda o paciente masculino, porque sobra ali um volume. E normalmente esses pacientes falam, não, doutora, tira toda a flacidez, não me importa a cicatriz, eu só quero que tire essa pele de mim. E os resultados ficam muito, muito bons, assim, para os homens também. Que bacana. E, doutora, eu acho que uma outra dúvida que surge bastante dos pacientes é quanto tempo pós-bariátrica é indicado, então, fazer essa cirurgia? Ou como que é essa avaliação de quando e quais são os tipos de cirurgias, como que é feita essa avaliação do paciente no consultório para indicar, de fato, o procedimento para aquele paciente? Normalmente é assim, depois da cirurgia bariátrica, a meta de perda de peso da bariátrica é por volta de 1 ano. Certo. Então, nesse primeiro ano de cirurgia bariátrica, aumenta muito fatores inflamatórios desse emagrecimento, porque é um emagrecimento bem agressivo, né? E depois que começa a estabilizar o peso, o mais adequado é aguardar 6 meses de peso estável, tá? Certo. Por quê? Porque a pele vai alterar a composição. Então, se a pele está muito enfraquecida, então assim, eu perdi 50 quilos faz 1 mês, eu quero operar que eu não aguento mais essa flacidez. A pele às vezes está muito enfraquecida e a cicatrização às vezes não é tão adequada, então é maior o risco dela alargar, enfim, às vezes até infeccionar, porque ela tá mais frágil mesmo. Certo. E é todo um processo também, né? Leva um tempo. E acredito que essa parte do tempo é a parte mais delicada desse paciente, de esperar também o processo para poder fazer a cirurgia. Porque, como a doutora disse, tem toda a questão social e emocional também relacionada. Sim, certo, doutora? a parte psicológica em cirurgia plástica é importantíssima. Não só na cirurgia, como você falou, não só na cirurgia reparadora. Porque a expectativa de um resultado estético só está na cabeça do paciente. Certo. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes assim, essa primeira consulta, eu só vou falar coisas negativas, porque eu falo tudo o que pode acontecer de ruim. Porque o que pode acontecer de bom é aquilo que está no nosso dia a dia, no nosso Instagram, e que a gente acha que vai acontecer tudo igual. E às vezes não, às vezes tem que voltar mais vezes no consultório, às vezes tem que trocar mais curativo, fazer mais drenagem. Assim, são vários passos para um resultado final. E hoje em dia a gente quer tudo rápido, imediato. O tempo, né? É. E a gente está falando de uma cirurgia, né, doutora? A gente não pode esquecer também desse detalhe, porque por mais que o resultado seja muito importante, é um procedimento que o paciente vai passar ali pelo centro cirúrgico, pelo hospital, ele vai precisar desse suporte também. E é muito importante, mesmo que nas cirurgias separadoras, o paciente tenha o suporte de um hospital com uma equipe também preparada para receber, certo, doutora? Como, por exemplo, o São Lucas, que tem a questão da UTI de retaguarda, que pode dar todo esse suporte também, certo? Sim, aqui a estrutura não tem igual, assim, em toda a região. E a gente fica muito bem amparado. Tem desde nutricionista, nutrólogo, a dieta adequada, fisioterapia. Então, não tem em outros hospitais tudo que a gente consegue aqui. E no centro cirúrgico também. Às vezes eu não tenho programado, eu quero fazer um retoque aqui, eu vou precisar de um fio especial ali. E aqui tem. Então, a segurança que a gente tem em realizar o procedimento aqui é esse. A parte de hotelaria também, depois da reforma, melhorou muito, o paciente se sente mais acolhido, mais atendido, e isso dá uma segurança, tanto para a gente operar, quanto para a gente avaliar no pós-operatório. Com certeza. Então, é um processo completo também para o médico e para o paciente. E, doutora, falando sobre a questão da recuperação, então, esse paciente, no caso, assim, a gente focou um pouco mais sobre essa questão do paciente pós-bariátrico, pensando na recuperação desse tipo de cirurgia, quais seriam os cuidados que ele deve ter, então? Como a doutora disse, tem a questão de fazer as cirurgias por partes, então, primeiro a questão do abdômen ou a parte escolhida, e quanto tempo depois ele pode
por exemplo, fazer a questão do braço, que muitas vezes tem também. Explica um pouquinho sobre o pós e os outros procedimentos também. Assim, dá pra gente combinar cirurgias, né? Certo. Cada caso é um caso. Tem paciente que precisa de uma atenção maior, vai exigir mais tempo, só uma cirurgia no abdômen. Mas é possível associar. Eu quero fazer abdômen com a mama, ou mama com o braço. São múltiplas associações. E o mais saudável é esperar pelo menos 3 meses entre uma cirurgia e outra, que é o tempo que a gente acaba recuperando, né? O corpo tem que voltar a um equilíbrio para aguentar um novo estresse. Certo. E no caso, então, dessas associações, no mesmo procedimento, daí essa recuperação desse paciente também é associada, certo? Porque em qualquer cirurgia, né? Se a gente aumenta o trauma cirúrgico, aumenta o tempo cirúrgico, automaticamente vai aumentar a resposta inflamatória. Se aumenta a resposta inflamatória, também aumentam os riscos de complicação. As complicações sistêmicas, a gente está falando em trombose, em infecção, em alteração pulmonar, atelectasia, são várias alterações que comprometem o bem-estar do paciente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, não é só o que eu preciso operar, mas é a paciente que eu preciso operar. Então, Certo, é uma perfeito. paciente sedentária. Então, poxa, normalmente eu costumo falar assim, olha, se a gente é sedentária e eu vou fazer uma abdominoplastia, é como se eu te falasse assim, ó, amanhã a gente vai correr uma maratona de 5 quilômetros. Ela vai conseguir fazer? Vai conseguir. Mas ela vai ficar uns 3 dias deitada, com dor, o corpo vai demorar para recuperar. Certo. Se ela estiver preparada fisicamente, cardiovascularmente, então tudo isso um processo... Contribui também, Isso, né? bem menos agressivo. Doutora, falando sobre essa questão da preparação, então, para a cirurgia, porque também tem esse detalhe, a gente se preocupa muitas vezes em fazer o procedimento e ter o resultado, mas é necessário também se preparar para esse momento. E quais seriam as melhores recomendações que a doutora poderia oferecer, então, para os pacientes, esse paciente que já tem a bariátrica e pensa em fazer esse tipo de procedimento, ou aquele que ainda tem outras partes também que necessitam, de modo geral, quais são as melhores recomendações, então? Eu acho que a mais importante é a parte nutricional. Se você for pensar em reconstrução, se a gente tem uma urgência na reconstrução, a gente não consegue muito planejar a parte nutricional. Só que se é uma cirurgia eletiva, isso daí, a parte nutricional, o peso do paciente, preparo físico, é algo que a gente consegue planejar e recuperar o que a gente precisa. Paciente com IMCs elevados, o que acontece em alguns casos de paciente pós-bariátrico é que às vezes ele não consegue atingir um IMC adequado. IMC é o índice de massa corpórea, né? É o peso dividido pela altura ao quadrado. A gente consegue esse número. De 20 a 25 é o peso ideal, adequado. De 25 a 30 é um IMC de sobrepeso. E acima de 30 é um IMC de obesidade, tá? Se esse índice de massa corpórea indica obesidade, não é o único índice que vai Indicar e avaliar isso daí. Uhum. Mas é um grande fator que a gente considera. Isso quer dizer que às vezes a camada de gordura, provavelmente ela é mais espessa. Se a camada de gordura está mais espessa, o sangue vai demorar mais para circular lá. Certo. A cirurgia plástica, diferente de uma cirurgia da bariátrica, além da gente cortar a pele, cortar a gordura, a gente separa, destaca a gordura da parte profunda. E isso faz com que a gente tenha que romper alguns vasinhos. Certo. Então, vai diminuir ainda mais a perfusão da pele. Se a pele está espessa, vai chegar menos sangue, vai chegar menos oxigênio, menos células para cicatrizar. Isso vai ter, então, um comprometimento da cicatrização. Vai demorar mais para cicatrizar. Daí também, chega menos antibiótico, menos células de defesa. Aumenta o risco de infecção. E também o tecido mais gorduroso, no pós-operatório, ele se transforma em óleo, em líquido. Então, solta mais líquido. E esse líquido acumula também no pós-operatório. Então, aumentam os riscos de complicação. Então, sempre eu explico para o paciente. Se o seu IMC não está adequado, vamos lá, vamos perder mais 5 quilos, mais 10 quilos, porque
é importante para um sucesso da cirurgia. E daí depois, assim, é melhor do que você ficar voltando para o consultório para tratar as complicações. E também pela questão da expectativa mesmo, né? Alinhado à expectativa do do resultado também desse paciente, né, doutora? Sim. Além dessa questão da complicação, tem também de que não é só fazer a cirurgia, precisa ter todo esse cuidado depois também. E falando sobre a questão da cicatrização, doutora, existem formas hoje de novas tecnologias, novos curativos que auxiliam também nesse processo? Quanto tempo depois de uma cirurgia desse nível de complexidade, esse paciente ele vai retomando a vida e né, os trabalhos e tudo depois? Hoje em dia a tecnologia tem avanços muito incríveis, assim. Ano passado eu fui convidada para um curso em Orlando, que foi sobre um curativo com terapia de pressão negativa. Não sei se você já ouviu falar, é um vácuo. Certo. E o curativo em si é uma esponja, só que você veda a esponja com um plástico, né, adesivo, e isso conectado numa máquina que vai fazer a sucção. Essa sucção contínua, ela estimula a produção de mais vaso sanguíneo. Essa sucção contínua vai diminuir a secreção local, diminuir contagem bacteriana. E o mais interessante que eu aprendi lá nesse curso é que ele diminui o inchaço também. Então, é a aplicabilidade não só para cirurgia plástica, mas reconstrução de mama, ortopedistas foram lá para mostrar. Então, eles envelopam, por exemplo, um tornozelo, um pé, para diminuir o inchaço, tanto no pré-operatório, para melhorar as condições para uma cirurgia mais rápida, quanto no pós-operatório. E isso para a cirurgia plástica também é incrível. Lógico que tem seus custos, né? Mas tem hoje em dia boas indicações para às vezes liberação pelo convênio até. Então, doutora, no pós-operatório, esse paciente depois então da cirurgia, quanto tempo ele continua acompanhando com os profissionais? É uma avaliação, então, um contato, como a doutora disse, que acompanha com o médico, mas também é importante a nutrição, essa equipe multidisciplinar. Qual é o tempo que esse paciente continua, então, nesse tratamento ainda da cirurgia e também da flacidez, todo o procedimento? Tudo isso a gente planeja pensando na parte da fisiologia, né? Quanto tempo demora para a pele cicatrizar? 5 a 7 dias. Então, é o primeiro retorno, 5 a 7 dias. Daí a gente dá uma semana a mais depois para checar se continua tudo bem. Então, volta com 14 dias. Isso tudo também a gente usa para a liberação do paciente. Então demora 7 dias para cicatrizar a pele? Então dá para a gente planejar liberar para algumas atividades a partir de 14 dias, que às vezes demora um pouquinho mais para cicatrizar, inchou um pouquinho mais. Daí dá para liberar para dirigir, para caminhar fora de casa, às vezes para voltar para um trabalho que não exija muito, então home office, normalmente eu falo para paciente, você trabalha em escritório, home office, então dá para voltar com 2 semanas. Você vai fazer mais esforço? Então, às vezes, dependendo da cirurgia, demore 1 mês. Certo. Tá? Então, tudo a gente planeja dependendo da fisiologia. Vai dar ponto no músculo? Então, demora um pouquinho mais para fazer esforço naquele músculo, só depois de 2 meses. Então, tudo vai depender da cirurgia e qual tecido que eu estou dando ponto. Porque eu consigo planejar quanto tempo aquele tecido demora para cicatrizar. Bacana, então é muito importante também. E essa questão da associação com os demais profissionais também é importante, né, doutora? Sim, fisioterapeuta, porque ajuda muito na reabilitação, e uma equipe que vá fazer esse suporte, então drenagem, cuidado curativo, mobilização. Na parte da cirurgia plástica são as mais importantes. Bacana, então é uma equipe multi mesmo para trabalhar com esse paciente. Doutora, para a gente finalizar nossa conversa, nós falamos um pouco mais sobre várias áreas de atuação do cirurgião. Como que esse paciente, o pessoal que está assistindo em casa, ele está com dúvida se precisa ou não fazer o procedimento ainda, qual o procedimento indicado para ele, como que esse paciente pode buscar essa ajuda também? É interessante quem estiver procurando um cirurgião plástico pesquisar, né, os antecedentes e procurar uma indicação de um conhecido, que eu acho que isso faz a maior diferença. Eu, infelizmente, não consigo me dedicar muito para as redes sociais, mas eu estou super disponível em consultório. Aqui no São Lucas eu estou toda semana, 2 períodos por semana, e lá no Centro Médico Gastroclínica eu atendo quase todos os dias também. Vale a pena
consultar com antecedência. Como eu falei, precisa de um preparo. Às vezes tem paciente que fala, mas eu queria tanto operar mês que vem. Pera lá, vamos ver exatamente a indicação, vamos ver se precisa preparar alguma coisa, algum exame às vezes demora mais. Não tem nenhuma urgência, normalmente, nessas cirurgias. Então, precisa chegar na cirurgia completinho, com segurança, que é sempre o fundamental, né, doutora? Independente do procedimento, a segurança é sempre fundamental. E no caso da cirurgia plástica também não é diferente. Então, tempo, paciência para fazer tudo da melhor forma, certo? Sim. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Fica o convite para vir mais vezes para falar sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada pelo convite, Gabi. Qualquer coisa eu estou à disposição. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você no próximo. Até mais!